Há algum tempo fomos morar no Mato Grosso com a minha avó. Atrás da casa dela, entre o terreno dela e o do vizinho da outra rua, existe um cemitério. Segundo ela me contou certa vez, aquele lugar estava ali havia muito tempo. Ela chegou a pedir ao governo que o retirassem, mas disseram que era impossível. Minha avó não gostava de ter aquilo ali, porque era um dos poucos lugares que eu posso afirmar com certeza que eram realmente assombrados. Era um pequeno pedaço de terra, ao qual não se podia acessar de maneira alguma. Além disso, não era visível da rua, apenas da casa da minha avó, porque o vizinho dos fundos não tinha nenhuma construção perto da divisa. De madrugada, alguém jogava pedras nas janelas do quarto da minha avó e no nosso. Quando fomos morar com ela, a primeira coisa que fez foi tampar bem as janelas do quarto que nos emprestou. Ela nos fez prometer que não iríamos olhar para fora e que não daríamos atenção caso alguém jogasse pedrinhas durante a noite. Foi muito difícil manter essa promessa. Eu me lembro que na primeira noite as batidas nos acordaram. Também despertaram minha avó, que imediatamente foi até nós para tentar explicar os ruídos. Ela inventou alguma coisa sobre um vizinho e seu filho, mas nunca sequer mencionou que aquela janela dava para um cemitério e que os sons não tinham explicação. Na noite seguinte, minha avó já não foi. Com certeza também estava acordada, mas confiou que nós iríamos obedecer. Eu arranquei a parte de baixo da cortina e espreitei para ver quem estava tentando nos acordar. Não dava para enxergar muito, mas consegui distinguir um garoto mais ou menos da minha idade, que era uns 13 anos. Assim que eu olhei, ele me viu. Gritou perguntando se eu não queria descer para brincar, enquanto levantava um brinquedo que carregava nas mãos. Eu não consegui dizer nada. Provavelmente minha avó também ouviu o menino, porque entrou imediatamente no quarto. Ela não estava brava, embora eu achasse que estaria. Ela explicou que não queria que olhássemos para lá, porque era um cemitério, e que isso poderia nos assustar, fazendo com que não quiséssemos mais dormir naquele quarto. Ela disse como um tiro que aquilo que falou comigo era um fantasma e me convidou a olhar de novo para comprovar. Pedro ficou apavorado, mesmo sendo o mais velho. Eu, pelo contrário, fiquei muito curioso. Olhei de novo, mas já não havia nenhuma pessoa. Fiquei observando por um bom tempo enquanto minha avó falava com meu irmão. Percebi que havia muitas lápides e cruzes, mas nenhuma entrada ou saída. Não havia onde se esconder, nenhuma forma fácil de pular o muro e depois voltar. Nunca soube por que a terra daquele cemitério era tão infértil. Ali não crescia nada. Era um solo compacto e árido, com um ou outro pedaço de lixo que provavelmente vinha do quintal da minha avó. Algumas cruzes ainda estavam de pé, enquanto outras já tinham caído no chão e se deteriorado com os anos. Apesar do Pedro supostamente ter medo, era ele quem mais espiava. Fazia isso durante o dia, procurando detalhes. Foi ele quem percebeu que algumas cruzes mudavam de lugar de um dia para o outro. Poderia ser o vento, mas só poderia mesmo, porque não era isso. Um dia nós dois vimos uma espécie de sombra com forma humana. Ela tinha extremidades e caminhava como uma pessoa, mas era uma sombra. Aquela coisa chegava perto das cruzes e as arrumava de um jeito que todas apontassem para a casa da minha avó. Não sei como explicar. Naquela época não acreditávamos que aquilo tivesse consciência. Parecia apenas um rastro de energia preso naquele lugar. Mas de repente, algo nos gelou as tripas. Percebemos que também estava nos observando. Meu irmão se assustou e fechou a janela, justamente no momento em que pareceu que aquela coisa se levantou do chão e começou a se aproximar da janela do quarto. Nós nos afastamos e fechamos a cortina. Segundos depois, algo bateu no vidro. O som era como se estivessem usando os nós dos dedos. Era óbvio que não iríamos espiar, ainda mais depois do que aconteceu em seguida. Alguém do outro lado disse que lá fora estava muito frio e perguntou se podíamos deixá-lo entrar. Meu irmão ouviu a voz da minha mãe.
e eu ouvi a voz de uma prima que já havia morrido. Não comentamos naquele momento. Cada um reagiu à sua maneira ao ouvir aquela voz. Mesmo assim, nós dois abrimos a cortina para ver quem tinha falado. Juro que lá fora já não havia ninguém, nem sequer a sombra. A única prova de que algo havia acontecido era que as cruzes continuavam apontadas na nossa direção. Minha avó não soube do que nos aconteceu naquela vez, mas em outra ocasião nos contou que também ouvia a voz do marido. Disse que uma vez tentou conversar com ele, mas no fim percebeu que era apenas uma voz parecida, porque não tinha nada a ver com quem meu avô realmente foi. Quando isso acontecia, cada um ouvia aquilo que queria ouvir. Durante muito tempo, ignorar tudo o que vinha daquela direção funcionou, pois parecia que aquilo se alimentava da nossa atenção. Havia semanas em que nada acontecia, até que certa vez algo lá fora realmente chamou nossa atenção. Parecia que estavam cavando a terra. E nisso eu pensei que talvez fosse o momento que minha avó esperava, o dia em que finalmente esvaziariam o terreno, levariam os restos embora e a paz voltaria. Meu irmão espiou primeiro. Havia uma pessoa usando um uniforme muito estranho, e aquilo já deveria ter nos alertado. O pior era que ainda não havia nenhuma forma de entrar naquele terreno, mas isso nem passou pela nossa cabeça quando vimos alguém cavando um buraco no chão. Ele não parecia estar desocupando o cemitério, parecia estar fazendo trabalho de coveiro. Então notamos um tapete de palha enrolado, jogado no chão e encostado no muro que dava para a casa do vizinho. Eu consegui ver os pés do morto, um pouco para fora do embrulho de palha em que o tinham envolvido para enterrá-lo. Isso me deu arrepios. O sujeito parou e nos encarou. Ah, como eu queria que tivéssemos obedecido minha avó e nunca tivéssemos olhado para aquele lugar. "Sabe quem vamos enterrar?" disse aquele homem para nós dois. Ele deixou a pá cravada ao lado do buraco e caminhou até o tapete onde o corpo estava enrolado. Não sei por que continuamos olhando. O homem desamarrou o negócio e o abriu. O rosto do morto era o meu. Também era o do meu irmão. Cada um de nós viu aquilo que mais o aterrorizaria. Nós dois saímos da janela completamente ofegantes e puxamos a cortina até fechar tudo. Minha avó não estava em casa. Ainda bem que não ouviu, porque dessa vez ela teria nos repreendido de verdade. Aquela foi a última vez que olhamos para aquele cemitério. Acontecesse o que acontecesse, nunca mais demos atenção. Ficávamos apenas tremendo a noite inteira, imaginando o que estaria do outro lado. Essa não é uma história que minha avó conta. Nós a conhecemos porque vivemos isso na pele. Um adentro é que fora da propriedade da minha avó, nunca tive experiências paranormais. Alguém consegue me explicar o porquê disso? Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá. Eu sei que muita gente pode rir da minha experiência, mas até hoje não tenho como explicá-la. Vocês vão entender a dificuldade ao ouvir o que aconteceu, principalmente porque houve mais uma testemunha. Não posso dizer que foi coisa da minha imaginação, que eu estava cansado ou que tive uma alucinação, a menos que de alguma forma tenha sido algo coletivo. Por alguma razão, só de lembrar disso eu fico apavorado. Minhas mãos suam enquanto escrevo estas linhas. Ano retrasado, alguns amigos me convidaram para passar uns dias com eles em um lugar perto de Arraial da Ajuda, no estado da Bahia. Eles conseguiram uma casa não muito longe do mar e ficariam lá por algumas semanas. Sou do interior de São Paulo e, quando me chamaram, não hesitei em tirar alguns dias para descansar com eles. Eu não conhecia aquela região, mas pelas fotos que enviaram, sabia que valia a pena. Ao chegar, um taxista conhecido dos meus amigos foi me buscar. Ele faria um preço especial para me levar até eles. Já era um senhor de idade, muito simpático,
e a conversa foi tão agradável que nem senti o tempo passar. Eu estava muito cansado e já era noite, mas ainda não eram 11 horas, então ainda havia algum movimento na cidade. Tudo mudou quando saímos da estrada principal em direção à área onde ficava a casa. Foi como se o ambiente tivesse mudado radicalmente. Havia uma ou outra casinha entre a vegetação ao lado do caminho, mas estavam completamente às escuras ou iluminadas apenas por uma lâmpada fraca perto da porta. Conforme avançávamos, a estrada ficava cada vez mais estreita, até que mal havia espaço para um carro. O taxista reduziu tanto a velocidade que, se alguém estivesse passando a pé, provavelmente nos ultrapassaria. "O senhor tem certeza de que é por aqui?" Perguntei, já com certa intimidade por causa da conversa. "Infelizmente, sim", ele respondeu. A uns 40 metros abaixo da estrada, vimos luzes entre a vegetação. Uma lâmpada iluminava o caminho de terra que levava até uma casa. Outra luz estava sobre uma mesa de madeira, e uma terceira vinha do interior da casa, cuja porta estava aberta. Havia uma menina, um homem que parecia ser o pai, e uma mulher mais ao fundo, como se fosse a mãe saindo da casa. Mas eu não sei explicar, eles estavam completamente imóveis. Congelados, como se fossem manequins, como se fossem feitos de madeira. O taxista parou o carro de vez. Entre aquela família e nós havia apenas alguma vegetação alta. "Ah, droga", ele xingou. "O senhor está..." "Sim", ele me interrompeu. "Estou vendo a mesma coisa que você." Seguimos devagar, passando em frente à casa. A família continuava completamente imóvel, como se estivesse realmente congelada no tempo. Sem dizer nada, continuamos. Antes que eu pudesse reagir, perguntar se eles estavam bem ou tentar entender o que estava acontecendo, o taxista, que ainda olhava pelo retrovisor, disse que eles estavam se mexendo. Eu me virei no banco e os vi completamente normais. A menina brincava, dava para ouvir sua voz e tudo parecia absolutamente comum, como se não houvesse nada estranho ali. Sem falar nada, o taxista deu ré. Eu, ainda arrepiado, abaixei o vidro da janela. Cumprimentei a família e perguntei pelo endereço para onde estávamos indo, só como pretexto para falar com eles. Com a maior naturalidade, o pai, um homem de cerca de 40 anos, disse que era só seguir em frente, que já estávamos quase chegando. Continuamos o caminho e não tocamos mais no assunto. Nem o taxista nem eu sabíamos ao certo o que tínhamos visto. Eu sei que pode soar bobo, pode parecer que não dá medo, mas acreditem, presenciar algo assim é aterrorizante. Pelo menos fantasmas têm algum tipo de explicação, mas alguém aqui já viu algo parecido com o que eu contei? Qual é a lembrança mais macabra que vocês têm da infância? Bem, vocês ainda se lembram dela ou conseguiram enterrá-la no mais profundo da memória? Vou compartilhar a minha. Há pouco tempo me recordei desse episódio porque reencontrei Ângel, um grande amigo da minha infância, com quem vivi tudo isso. A verdade é que fazia muito tempo que, graças a Deus, eu não pensava nisso. Isso aconteceu em Ciudad Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos, mais precisamente na passagem para o Texas. Eu nasci em Chihuahua, capital do estado, mas quando eu tinha 11 anos, minha mãe e eu deixamos meu pai por causa dos maus tratos. Ele era um policial violento, de temperamento péssimo, e nos disse que se algum dia fôssemos embora, ele nos procuraria para nos dar uma morte sofrida. Por isso, mudar apenas de bairro ou ir morar com meus avós não era uma opção. Foi assim que acabamos em Ciudad Juárez, na casa de uma tia distante da minha mãe. Eu fiquei ali enquanto minha mãe foi trabalhar na Carolina do Norte. Quando entrei no ensino médio, já fazia mais de um ano que eu não a via, mas tive a sorte de fazer grandes amigos, como Ângel, aquele mesmo que reencontrei recentemente.
Ângel era meu vizinho, mas também estudávamos na mesma sala e jogávamos no mesmo time de basquete. Além disso, toda tarde livre, íamos às quadras de uma colônia vizinha, onde as partidas eram disputadíssimas e jogávamos contra rapazes mais velhos. Éramos baixinhos, mas jogávamos muito bem. Certa vez ficamos jogando contra alguns adultos e fomos tão bem que sobrevivemos a várias partidas seguidas. Mesmo já passando do horário em que ambos deveríamos voltar para casa, continuamos jogando até que finalmente perdemos. Já era noite e a região era perigosa, então pegamos nossas coisas e nos apressamos para voltar. Lembro perfeitamente da imagem com que nos deparamos quando, à distância, vimos um homem vestido de preto que parecia tentar abraçar um rapaz da nossa idade, a apenas 2 quadras da quadra onde estávamos. Gritamos para o garoto, perguntando de longe se estava tudo bem. Ao nos ver, ele saiu correndo. Deu para perceber que estava chorando. Talvez encorajados por horas dominando a quadra, nos sentíamos invencíveis e nos aproximamos daquele homem. Até hoje continua sendo a coisa mais estranha que já vi na vida. Ele estava vestido completamente de preto, dos sapatos até um chapéu redondo. O único contraste era uma camisa muito branca e um sorriso largo, com dentes amarelos. "Ei, o que você fez com o garoto?" perguntou Ângel quando chegamos a poucos metros dele. O homem permanecia em silêncio e olhava para trás de nós. "Ei, estamos falando com você. Fez alguma coisa com ele?" O homem não se mexia e não respondia, só continuava olhando para longe. O sorriso também não parecia mudar. "Estou falando com você, porra!" gritou Ângel, ao mesmo tempo em que lançou a bola de basquete contra o peito dele, com força suficiente para fazê-lo reagir. Mas o que aconteceu foi muito estranho. Mesmo estando a poucos metros, a bola passou ao lado dele, como se Ângel tivesse errado o arremesso, ou como se algo a tivesse desviado. Não houve impacto, e não se viu nada. Como explicar? Foi como quando você tenta juntar polos iguais de um ímã. A bola quicou e desceu por uma inclinação, e Ângel correu atrás dela. "O que você disse ao garoto?" perguntei ao homem. Ele não respondeu. Eu o deixei para lá e caminhei em direção a Ângel. Então ouvi a voz dele às minhas costas. A verdade? A voz era estranha, como se falasse debaixo d'água, ou como se viesse de muito longe. Ângel também ouviu. Decidimos ir embora e então ouvimos de novo. Ouvimos a voz outra vez. "Sua mãe? Sua mãe está esperando por você?" Ele disse isso sem se virar para nos olhar. Nós dois o encaramos por um instante e, sem dizer nada, seguimos caminho de volta. Estávamos em outra colônia, bem longe de casa, e precisávamos nos apressar porque, como já disse, não era um bom lugar para estar tão tarde da noite. Quando cheguei em casa e abri a porta, percebi que minha mãe estava me esperando. Ela tinha chegado de surpresa, sem avisar nem mesmo minha tia. Corri até ela e a abracei. A enchi de beijos. Não queria soltá-la. Ela havia levado comida e me esperava para jantar. Ninguém me repreendeu. Convidaram Ângel para comer também. Ele foi avisar em casa e, vendo o quão especial era a situação, deixaram que ele ficasse. Depois do jantar, depois que me acalmei, Ângel disse algo em que eu nem sequer tinha pensado. O velho da outra colônia. Como ele sabia? Como sabia que sua mãe estava esperando por você? Aquele homem estava a quilômetros de distância da minha casa, debaixo de um poste qualquer, em uma rua escura e vazia. Quem diabos ele era? Como soube? Voltamos àquela quadra muitas vezes. Passamos por aquela rua incontáveis ocasiões e nunca mais o vimos. Perguntamos sobre aquele velho, mas ninguém o conhecia. E o garoto que vimos correndo dele? Nunca mais soubemos dele. Não faço ideia do que foi aquilo, do que aquilo significa, mas para mim e para Ângel foi muito assustador simplesmente relembrar. Principalmente lembrar do que sentimos quando estivemos perto dele.
Tomem cuidado se encontrarem alguém em uma rua escura com aquela descrição. Mesmo que a distância pareça inofensivo. Eu fumo há mais tempo do que gosto de admitir. Já são cerca de 25 anos, mais ou menos. A essa altura deixou de ser apenas um hábito e virou quase um ritual, algo para manter as mãos ocupadas ou para marcar o fim de mais um dia. O detalhe é que eu me recuso a fumar dentro de casa. Meus pais eram exatamente assim quando moravam aqui, embora meu pai fumasse charutos em ocasiões especiais. Herdei esta casa deles há cerca de 4 anos, quando finalmente tomaram a decisão de se mudar para a Austrália. Eles falavam sobre isso há anos, e acho que só precisavam ter certeza de que a casa ficaria em boas mãos antes de partir de vez. Eu estava divorciado, morando em um apartamento pequeno e deprimente demais, então o momento acabou se casando. Minha única reclamação hoje é que a casa parece grande demais, o que soa absurdo, até você perceber que é uma casa colonial de 3 andares. E não esqueça, eu moro sozinho. Ela também tem um quintal enorme, se tratando provavelmente de quase 1 acre se contar a parte arborizada. Acabei criando o hábito de dar caminhadas noturnas por ali enquanto fumo. É tranquilo. Não há vizinhos perto o suficiente para me incomodar, e a única luz que alcança o quintal vem da própria casa. Então, geralmente, sou só eu, os grilos e qualquer coisa que esteja farfalhando entre as árvores. Costumo dar uma volta completa pelo limite do terreno, o que leva cerca de 10 minutos, se eu não estiver com pressa. Virou a minha versão de meditação, eu acho. Ou talvez só a minha desculpa para fumar em paz. Há uma coisa importante sobre a casa que precisa ser dita. Ela é incrivelmente antiga. Tem pisos que rangem e janelas que deixam passar vento. É provavelmente tudo aquilo que você imagina. É praticamente impossível andar por ela sem fazer barulho. Também há um sótão acessado por uma escada retrátil no corredor do andar de cima. É basicamente um grande depósito. Só subo lá quando preciso pegar enfeites ou guardar coisas dos meus pais, objetos dos quais não sei o que fazer, mas também não tenho coragem de jogar fora. Lá em cima há uma janelinha minúscula que dá para o quintal. Deve ter uns 30 centímetros de largura, original da construção, e parece meio deslocada em relação ao resto da casa. Durante minhas caminhadas, já olhei para aquela janela centenas de vezes. Nunca tinha chamado minha atenção, até cerca de 3 semanas atrás. Eu estava fazendo meu trajeto habitual, com o cigarro pela metade, quando por algum motivo olhei para a casa. Não estava pensando no sótão nem em nada específico. Meu olhar simplesmente subiu, e por uma fração de segundo, eu posso jurar que vi algo se mover atrás daquela janelinha. Parei de andar e fiquei ali, parado no meio do quintal, encarando o sótão. É claro que a janela estava escura, pois não há luz lá em cima, a menos que você leve uma lanterna. Mas eu tinha quase certeza de ter visto movimento. Talvez uma forma passando diante do vidro, ou algo se mexendo na escuridão atrás dele. Disse a mim mesmo que estava sendo ridículo. Devia ter sido o reflexo de uma nuvem, um morcego passando, ou qualquer outra coisa assim. Terminei o cigarro, voltei para dentro e deixei aquilo para lá. Mas na noite seguinte vi de novo. Dessa vez tive certeza que havia algo se movendo lá em cima. Não era reflexo e não era truque de luz. Tinha alguma coisa no meu sótão. Meu primeiro pensamento foi que fosse um animal. Esquilos entram em casas antigas o tempo todo, então não me surpreenderia se houvesse alguma abertura nas beiradas do telhado. Mas então comecei a pensar em que tipo de animal seria grande o bastante para eu conseguir ver daquela distância, e não gostei de nenhuma das respostas que me vieram à cabeça. Voltei para dentro e fiquei parado na base da escada,
olhando para o corredor onde fica o acesso ao sótão. Não ouvi arranhões e não ouvi passos correndo. Na verdade, não ouvi absolutamente nada, o que não fazia sentido. Eu não queria subir lá, mas não tinha escolha. Se havia algo no meu sótão, eu precisava saber. Relutante, liguei a lanterna do celular e puxei a escada retrátil. O pior era o layout do sótão, já que eu teria que subir praticamente às cegas. Se houvesse algo à espreita logo além da abertura, eu não veria até já estar lá em cima. Subi devagar, tentando me convencer de que não estava apavorado. Mas eu estava. E meus medos foram quase imediatamente justificados. Eu não estava preparado para o que vi. Não era um animal e também não era uma pessoa. O sótão estava um desastre completo. E não estou falando de bagunça, estou falando de destruição. Tudo estava completamente revirado. Não havia uma única caixa ou recipiente intacto. Mas isso nem foi o que mais me chamou a atenção. O que realmente me paralisou foi a tinta preta, ou pelo menos o que parecia ser tinta preta, espalhada por todas as paredes, inclusive no teto. Era absurdamente espessa e quase pastosa. E o pior de tudo é que parecia molhada, como se tivesse sido passada ali poucos instantes antes. Falo isso porque em alguns pontos ainda estava escorrendo. Eu tinha 100% de certeza de que aquilo era recente. Aquela primeira visão me apavorou tanto que quase caí da escada. Não sei explicar porquê, mas ver aquela tinta escorrendo me aterrorizou a ponto de eu sentir que não conseguia respirar. Minha mente foi direto para a pior conclusão possível. Tinha um psicopata dentro da minha casa. Fiz uma varredura rápida no sótão com a lanterna para garantir que não havia ninguém ali. E para mim, aquilo bastou. Desci praticamente caindo pela escada, desesperado para voltar ao segundo andar. Em questão de segundos, o medo virou raiva. Eu ia encontrar essa pessoa e ia me defender. Comecei a vasculhar a casa inteira, checando cada cômodo. Não encontrei nada, e quanto mais eu procurava, mais desanimado ficava. A adrenalina começou a passar, e o medo voltou com força total, o que não ajudava em nada. Depois de limpar a casa, voltei ao meu quarto pensando que talvez tivesse deixado passar algo. Revirei tudo de novo e nada. Mas no momento em que parei para respirar, ouvi um som. 2 baques. Depois algo pesado sendo arrastado pelo chão. O som vinha diretamente acima de mim. Só podia ser uma coisa: o sótão. Como eu fui estúpido. Quem quer que estivesse lá em cima provavelmente nunca tinha saído e devia estar escondido atrás de uma das caixas viradas. Não sei de onde veio a coragem, mas algo dentro de mim simplesmente estalou. Era a casa dos meus pais e quem quer que estivesse lá em cima a tinha violado. Antes que eu pudesse mudar de ideia, desci correndo até a cozinha e peguei a maior faca que encontrei. E pode acreditar, eu estava pronto para usar. Voltei para o andar de cima e puxei a escada outra vez. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar os degraus, mas subi. E então comecei a gritar como um completo lunático. Invadi a abertura do sótão berrando com todas as minhas forças, batendo a faca como um maníaco. Parte era raiva, mas sendo honesto, a maior parte era medo. Andei pelo sótão batendo os pés com força, virando caixas e gritando o tempo todo. Mas não havia ninguém ali. Dessa vez eu tinha certeza. Meu sótão não é grande, ele é basicamente um único espaço aberto. Literalmente não há onde se esconder. Mas havia algo lá. Algo novo. E ver aquilo matou qualquer resquício de coragem que eu ainda tinha. Havia marcas de arranhões por toda parte. Rasgos longos nas vigas de madeira e nas tábuas do chão, como se um urso tivesse cravado as garras ali. A tinta ainda estava lá, mas agora os arranhões estavam por cima de tudo. Depois de ver aquilo, eu desisti. Desci correndo até o banheiro do térreo, me tranquei e liguei para a polícia.
Eles chegaram cerca de 30 minutos depois. 2 policiais subiram para verificar enquanto eu esperava no andar de baixo com o terceiro. Quando finalmente desceram, só puderam me dizer que o sótão estava vazio. Disseram também que não encontraram nenhuma abertura por onde alguém pudesse ter entrado por fora. Portanto, quem quer que tivesse vandalizado minha propriedade teria saído pela própria casa. Eu insisti que isso era impossível, pois eu teria ouvido. Como já disse, a casa range demais. Até o menor passo faz barulho suficiente para ser ouvido, mesmo de um andar abaixo. Mas não havia mais nada que eles pudessem fazer, nem mais nada que pudessem me dizer. Então foram embora. Já se passaram 3 semanas desde aquela noite e felizmente não houve mais incidentes. Então acho que não tenho escolha a não ser acreditar que algum morador de rua entrou escondido no meu sótão, vandalizou tudo por algum motivo e saiu sem que eu percebesse. O problema é que eu não acredito nisso. Eu realmente não sei o que pensar sobre tudo isso, mas me recuso a acreditar que foi apenas um morador de rua. Foi algo pior, e eu ainda não voltei lá em cima, nem mesmo para limpar a tinta. Eu realmente não sei o que fazer. Eu tinha entre 18 e 19 anos quando conheci a avó do Mário. Fomos à casa dela porque estavam preparando um almoço de aniversário para ele. Por volta das 6 da tarde, colocaram bebidas na mesa e começaram a conversar. A avó do Mário contou que o irmão dela havia feito um pacto e, por causa disso, tinha encontrado dinheiro. Segundo ela, durante muito tempo, o irmão guardou o segredo de como havia conseguido aquela quantia, mas um dia resolveu contar tudo para ela. Ele foi a um cemitério, pagou a entrada, porque supostamente é isso que se deve fazer quando se vai pedir algo, jogou moedas em várias direções e atravessou o portão com a cabeça baixa. Ela nos explicou cada passo que ele seguiu e como encontrou o dinheiro ao sair do cemitério, como se alguém tivesse acabado de deixar ali a recompensa. Um dos meus amigos, um pouco incrédulo com o que estava ouvindo, perguntou por que eles não tinham ficado ricos com aquele suposto grande segredo que ela acabara de revelar. É um dinheiro que traz consequências, respondeu a senhora. Ela nos advertiu várias vezes para que não fizéssemos aquilo. Mas com a mentalidade imatura que tínhamos, soou mais como um desafio. Não convidamos o Mário, porque sabíamos que a primeira coisa que ele faria seria contar para a avó, e queríamos que aquilo ficasse só entre nós. Chegamos por volta das 11 da noite. Fomos cedo porque se saíssemos mais tarde de casa, provavelmente não nos deixariam ir. Ficamos cerca de 1 hora do lado de fora, já que nos disseram que deveríamos entrar exatamente à meia-noite. Nesse horário, precisaríamos deixar as moedas no chão e pedir permissão para entrar. Cada um de nós deveria fazer isso individualmente. Naquela noite estávamos eu, Júnior, Osvaldo e Christian. Todos contribuímos com a nossa parte. A primeira coisa estranha aconteceu quando avançamos um pouco e ouvimos alguém mexendo nas moedas. Mas o som não vinha da entrada, e sim do primeiro corredor à direita. Osvaldo voltou até o portão e confirmou que as moedas já não estavam lá. Não sabíamos se quem as pegou era alguém vivo, mas naquele momento não quisemos investigar. Quando já estávamos longe da entrada, começamos a procurar nomes nas lápides. O ritual só funcionaria com uma que tivesse o mesmo nome que um de nós. Combinamos que quem encontrasse primeiro faria o pacto. Era de se esperar que fosse o Júnior. Entregamos a ele tudo o que tínhamos nas mochilas para que começasse o que precisava ser feito. Aqui faço uma pausa para comentar que a pessoa que nos enviou este relato omitiu os passos exatos, pois envolvia um sacrifício animal. Na época isso não nos pareceu errado, mas hoje é algo perverso e desumano. Preferimos acreditar que as consequências que vieram depois
tem relação com o que foi feito naquela noite. Ajudaram o Júnior a limpar o rosto, que havia ficado completamente coberto de vermelho, e o cheiro era insuportável. Vou ser bem sincero, até aquele momento nós 4 estávamos convencidos de que nada aconteceria e que estávamos apenas cumprindo um desafio. Era assim que nos divertíamos naquela época do famoso Jackass. Mas sabe de uma coisa? Funcionou. Em determinado momento dizia-se que seria possível ouvir um piano. E de repente isso aconteceu. Todos nos assustamos porque não esperávamos que fosse real. Um dos meus amigos pegou o celular para gravar, mas imediatamente tudo ficou em silêncio. Assim que ele guardou o aparelho, a melodia recomeçou. Júnior carregou o animal até a cova de onde parecia sair a música do piano. Na lápide estava escrito um nome quase idêntico ao dele. Coincidiam o primeiro nome e o primeiro sobrenome. O tecido que envolvia o corpo já estava completamente encharcado, e as mãos do meu amigo também escorriam. Ele fez a última coisa que precisava fazer dentro do cemitério: lavar a cabeça sobre a lápide. Juninho saiu de lá pingando. Apesar de estarmos nos meses mais quentes do ano, ele tremia de frio. Um de nós tocou sua testa, que estava gelada. Achamos que ele se aqueceria assim que a roupa secasse, e não imaginávamos que aquilo pudesse ter relação com o que ele acabara de fazer. Agora só faltava verificar se a outra parte havia cumprido sua parte do trato. Do lado de fora do cemitério, de fato, havia uma bolsa com dinheiro. Os olhos do Júnior brilharam ao perceber que tinha dado certo. Havíamos combinado que dividiríamos o dinheiro igualmente, já que todos participamos do ritual. Mas meu amigo se recusou. Disse que cada um deveria fazer o próprio pacto. Ele abriu a bolsa diante de nós, mas não nos deixou tocar em nada. Havia um detalhe perturbador: o dinheiro e os objetos dentro do saco estavam cobertos de sangue. Havia celulares, carteiras, um videogame portátil, vários aparelhos de música e muitas notas de pequeno valor. Ele estimou que houvesse cerca de 10.000. Júnior foi para casa com o saco nas costas. Nós ficamos ali, surpresos e, francamente, irritados. Cada um de nós havia feito sua parte. Cada um estava disposto a fazer o necessário caso seu nome fosse o primeiro a aparecer em uma lápide. Ele deixou de falar conosco para não precisar dar explicações nem dividir o dinheiro. Dinheiro que, aliás, ninguém sabia de onde vinha. Alguns meses depois, nem chegou a dar meio ano, soubemos que a moto que Júnior comprou com aquele dinheiro foi roubada. De quebra, deixaram nele uma cicatriz horrível no rosto, que nunca desapareceu. Acho que agora fica bem claro porque esse é um segredo que não deve ser contado por completo. Quando eu era criança, o sótão de casa sempre me assustou mais do que o porão. Não sei exatamente por quê. A maioria das pessoas tem mais medo de porões, mas havia algo naquele sótão em específico que realmente me incomodava. Se eu tivesse que arriscar um motivo, diria que era porque ele era um pouco diferente do que você provavelmente está imaginando. Para começar, era surpreendentemente espaçoso. A maioria dos sótãos costuma ser apertada e sufocante, o que faz sentido, mas o nosso havia sido construído de um jeito que você nunca precisava se abaixar enquanto estivesse lá em cima. Você pode pensar que isso significa que nós o utilizávamos com frequência, mas não. Não sei exatamente por quê, mas meus pais o tratavam como um simples depósito. Esse era o único propósito dele. Pensando nisso agora, percebo que eles evitavam subir lá sempre que podiam. Outra coisa estranha era a quantidade de cantos e divisões que existiam ali. O espaço era interrompido por vigas irregulares e pequenas variações de altura, quase como um labirinto improvisado. As vigas tinham espessuras diferentes
e não seguiam padrão algum. O resultado era que você não conseguia ficar em um único ponto e enxergar o sótão inteiro de uma ponta a outra. O piso irregular também era um pesadelo. Você realmente poderia se machucar ali em cima se não tomasse cuidado. Meu pai costumava brincar que um dia, um de nós acabaria escorregando em uma das vigas, atravessaria o isolamento e abriria um buraco no teto. Então dá para imaginar por que um lugar assim seria assustador para uma criança. Mas o que mais me apavorava era justamente essa sensação de labirinto. Eu odiava não conseguir ver o sótão inteiro. Toda vez que eu subia lá, tinha a sensação de que alguém estava escondido atrás de uma das vigas. Enfim, o que vou contar aconteceu há tanto tempo que não tenho muitas outras lembranças daquele período da minha vida. Por algum motivo, porém, essa memória permanece incrivelmente vívida, como um espinho cravado no que de resto foi uma infância fantástica. Aconteceu durante a semana. Eu me lembro disso porque tive aula naquele dia. Não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas estava no ensino fundamental. Certa manhã acordei e percebi que meus pés estavam sujos. As solas estavam acinzentadas e encardidas, e havia uma camada de sujeira entre meus dedos que eu não conseguia explicar. Lembro de ter me sentado na beira da cama, olhando para eles, tentando entender o que tinha acontecido. Eu não tinha saído de casa na noite anterior e não tinha feito nada fora do normal. Eu simplesmente tinha ido dormir e acordado com os pés imundos. Por ser apenas uma criança, não pensei muito nisso. Lavei os pés no banheiro e segui com o meu dia. Mas as coisas só pioraram a partir daí. Alguns dias depois encontrei uma caixa no meu quarto que não pertencia àquele lugar. Era uma pequena caixa de papelão cheia de fotografias antigas, do tipo que meus pais guardavam no sótão. Eu não tinha qualquer lembrança de tê-la trazido para baixo. Quando perguntei à minha mãe, ela apenas presumiu que eu tinha estado mexendo no sótão por algum motivo. Eu disse que não tinha, mas ela não pareceu preocupada. Apenas levou a caixa de volta para cima e o assunto morreu ali. Então aconteceu de novo. Uma manhã, acordei e encontrei um abajur antigo sobre a minha mesa. Era uma coisa feia, de latão, que eu vagamente reconheci como sendo do sótão. Dessa vez eu tinha certeza absoluta de que não havia sido eu. Eu me lembraria de carregar um abajur pela casa no meio da noite. Mas lá estava ele, sobre a minha mesa, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Foi então que tudo começou a fazer sentido. Os pés sujos, a caixa de fotografias e o abajur. Eu não estava apenas andando dormindo. Eu estava andando dormindo até o sótão. Essa percepção não me assustou naquela mesma hora, mas me deixou profundamente preocupado. A ideia de que eu estava, inconscientemente, atravessando aquele labirinto de vigas e piso irregular no escuro, completamente sem consciência do que fazia, era algo extremamente inquietante. Contei aos meus pais e eles reagiram exatamente como você imaginava. Disseram que sonambulismo era algo completamente normal, que muitas crianças passavam por isso e que com o tempo eu superaria. Não diria que foram indiferentes, mas também não pareceram muito preocupados. Para eles era apenas uma fase. Mas para mim era muito mais do que isso. Depois do incidente seguinte, comecei a temer a hora de dormir. Eu ficava deitado por horas, muito além do horário em que deveria dormir, lutando contra o sono e com medo do que poderia acontecer quando eu perdesse a consciência. Obviamente eu não podia resistir ao sono para sempre. Então todas as manhãs eu verificava meus pés desesperadamente. Se estivessem limpos, tinha sido uma noite boa, se estivessem sujos, tinha sido uma noite ruim. Na maioria das vezes estavam limpos. Mas aquelas poucas vezes em que não estavam, me abalavam. Não havia como negar. Eu estava indo até o sótão com frequência. E a pior parte era que eu não tinha absolutamente nenhuma lembrança disso.
Por tudo que eu sabia, eu poderia estar passando mais tempo lá em cima do que na minha própria cama. O medo que senti naquele período foi diferente de qualquer outro que já experimentei. Era um pavor que nunca ia embora. Era horrível. Mas nada foi mais assustador do que o que vou contar agora. Acordei certa vez, mas não era de manhã. Ainda estava escuro. Levei alguns segundos para perceber isso, e então percebi algo pior. Eu não estava na minha cama. Na verdade, eu nem estava deitado. Eu estava em pé. Essa foi a primeira coisa que registrei. Eu estava de pé, completamente parado, cercado por uma escuridão absoluta, sem a menor ideia de onde estava. Por alguns segundos, meu cérebro sequer conseguiu processar aquilo. Mas então veio o reconhecimento. Eu estava no sótão. O medo que tomou conta de mim foi tão bizarro que quase não consegui respirar. Eu estava no sótão, no meio da noite, envolto em uma escuridão total. Não conseguia ver absolutamente nada. Nem as vigas, nem as caixas, nem a escotilha, nada. Apenas um vazio impenetrável. Para piorar, eu não fazia ideia de onde exatamente estava dentro do sótão. Fiquei ali parado por um tempo que pareceu uma eternidade, com medo demais para me mover. Era como paralisia do sono, mas multiplicada por 100. Eu conhecia o sótão, mas apenas vagamente, e apenas pelas minhas lembranças. Eu também sabia que havia obstáculos por toda parte. A ideia de tentar encontrar o caminho de volta até a escotilha naquela escuridão era quase impensável. Mas eu não podia ficar ali para sempre. Então comecei a me mover, devagar, com extremo cuidado. Eu estava tão assustado que comecei a chorar, mas em silêncio. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu tinha a sensação de que se fizesse qualquer barulho, algo viria atrás de mim. Foi o momento de maior terror que já senti na vida. E pior ainda, eu não conseguia me livrar da sensação de que eu não estava sozinho. Não sei explicar de onde veio esse pensamento, mas eu sentia. Havia algo ali comigo. Algo escondido em algum lugar da escuridão. E então, eu ouvi. Um som atrás de mim. Parecia um passo, ou alguém mudando o peso do corpo sobre o piso de madeira. Continuei andando, mas ouvi de novo. E depois mais uma vez. Cada vez vindo de um ponto diferente. Naquele momento tive certeza absoluta. Havia algo lá em cima comigo. Não sei quanto tempo levei para encontrar a escotilha, mas eventualmente a encontrei. Desci o mais rápido que consegui e fui direto para o quarto dos meus pais. Eu estava chorando igual um recém-nascido, pois não consegui mais me segurar. Contei tudo. Disse que tinha acordado no escuro, que tive que encontrar o caminho sozinho, e contei sobre os sons. Disse que havia alguém no sótão. Eu esperava que meu pai saltasse da cama e subisse lá com um taco, mas ele não fez isso. Na verdade, eles não me levaram muito a sério. Minha mãe me abraçou e disse que estava tudo bem, que sonambulismo podia ser assustador, mas não era perigoso. Meu pai disse que poderia colocar uma tranca na escotilha se isso me fizesse sentir melhor. Eu disse que sim, mas sabia o que tinha ouvido. Insisti para que eles pelo menos verificassem o sótão. Meu pai finalmente concordou. Enquanto eu observava ele subir a escada, uma parte de mim acreditava genuinamente que ele não voltaria. Mas menos de 2 minutos depois ele já estava descendo. Disse que não havia nada lá em cima e que eu deveria voltar para a cama. Foi o que fiz, mas ficar deitado naquela noite foi a pior experiência da minha vida. Depois disso, o sonambulismo parou. Não sei o que teria feito se tivesse continuado. E para ser sincero, nunca consegui aceitar completamente essa explicação. Eu sei que é a explicação mais lógica, pois sonambulismo é real. Acontece com muitas pessoas, e não há nada de sobrenatural nisso. Mas existe uma parte de mim que não consegue deixar isso para trás. Acima de tudo, aquela noite. Quando acordei em pé na escuridão,
Sei que havia algo lá em cima comigo. Eu realmente acredito. O que era, eu não faço ideia. Hoje, obviamente, sou muito mais velho. Já mencionei essas preocupações aos meus pais várias vezes ao longo dos anos, mas eles sempre me dão as mesmas respostas evasivas. Às vezes parece até que eles próprios não querem pensar sobre isso. E, sinceramente, acho que nunca vou obter a resposta que procuro.